Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estamos meditando já há alguns dias o 12º e último artigo da nossa profissão de fé, creio na vida eterna. Na nossa meditação, nós já refletimos sobre o juízo particular, falamos sobre o céu, falamos sobre o purgatório e hoje falaremos sobre o inferno. Deus nos livre de chegar lá, mas temos que falar também sobre o inferno. O que o catecismo nos ensina a respeito desta possibilidade que existe para a eternidade? Ele nos ensina que nós não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. É algo que se deduz da própria Escritura Sagrada. Nós temos, por exemplo, a primeira carta de São João, no capítulo 13, nos versículos 14 e 15, a afirmação bem clara: aquele que não ama permanece na morte, todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, nosso Senhor adverte a cada um de nós que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. É muito interessante perceber isso, que na descrição da parábola, né, do juízo final, não é uma descrição da cena do juízo final, mas da parábola do juízo final, o critério de julgamento que separa aqueles que vão para a bem-aventurança eterna e aqueles que vão para a condenação eterna, é justamente o trato que se tem com os necessitados. Dar de comer a quem tem fome ou não dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem não tem sede ou não dar de beber a quem tem sede. Então, o critério do tratamento com os pobres, se um tratamento amoroso, misericordioso, compassivo, ou se um tratamento de indiferença, está na base do nosso julgamento final e decide o destino que nós teremos na eternidade. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre por nossa própria opção livre. É interessante ressaltar isso. Não se trata propriamente de uma condenação de Deus no sentido de que Ele queira nos punir ou uma justiça vingativa de Deus em relação a nós. Trata-se, na verdade, da opção que nós fazemos de estar com Deus e viver na vontade de Deus, que será prolongada no céu, porque o céu é estar para sempre com Deus, vivendo na sua santa vontade, ou de nós fazermos a opção de nos afastarmos de Deus, de nos afastarmos do projeto de Deus, de nos afastarmos da vontade de Deus. E isso também vai ser levado à plenitude no sentido negativo de para sempre estarmos distantes de Deus. Mas se trata de uma opção nossa. E é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que designa a palavra inferno. Jesus, no Evangelho, ele fala muitas vezes da chamada Geena. Geena, na verdade, é uma imagem de um vale, né? Jesus usa a imagem de um vale que na sua época era usado para queimar o lixo, né? Queimar o lixo, e ali ficava o dia inteiro pegando fogo, né? É um vale ao lado da cidade de Jerusalém, e que está lá até hoje, né? Só que hoje é um campo, né? Hoje a imagem da Geena é muito diferente da imagem que Jesus conheceu na sua época. Então Jesus, ele falou muitas vezes da Geena, do fogo que não se apaga,
que estava reservado aos que recusam até o fim da sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia, em termos graves, que enviará seus anjos e eles erradicarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. E vemos aí, Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42, essa afirmação de Jesus. E o Senhor Jesus também diz que pronunciará a condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É a parábola do juízo final, que nós já fizemos referência hoje, Mateus 25, versículo 41. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Olha, então aqui nós temos como um dado revelado a existência do inferno. Não é como alguns dizem, aqui se faz, aqui se paga, né? Você pode até experimentar as consequências negativas do mal que você faz no tempo presente, mas isso não exclui a existência do inferno, se essa opção pelo mal ela vai até o fim da vida como uma orientação vital. Então, não quero Deus, não quero o bem, não quero aquilo que é da vontade de Deus. Então existe essa possibilidade de experimentarmos também o inferno. E aqui o catecismo ressalta também a eternidade do inferno, no sentido de que a nossa experiência de separação de Deus no inferno é uma experiência definitiva, é diferente do purgatório, que é uma experiência transitória que nos prepara para entrar no céu. Mas é uma experiência que, uma vez caído no inferno, vamos dizer com uma linguagem bem direta, né? Uma vez que você cai no inferno, dali você não sai nunca mais, né? Então, as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, que é aquele único em quem o homem pode ter a vida eterna e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Então, depois da nossa morte, mesmo quem faz a opção contra Deus, né, vai ter essa consciência clara de que só em Deus se encontra a vida e a felicidade. E ver-se privado, separado para sempre de Deus, é ver-se privado para sempre também da vida e da felicidade. As afirmações que a Escritura Sagrada e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno fazem, essas afirmações são, na verdade, um chamado à responsabilidade com a qual cada um de nós tem que usar a sua liberdade em vista do destino eterno. Mas também são um chamado insistente à conversão. Jesus usa dessa imagem do chamado à conversão para a nossa decisão que se tornará eterna após a nossa morte. Dentro do Evangelho nós temos lá, por exemplo, a passagem de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus dizendo: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Bom, nesse ponto, o catecismo ele retoma uma citação do documento conciliar Lumen Gentium, que afirma assim: como desconhecemos o dia e a hora, conforme a advertência do Senhor, vigiemos constantemente para que, terminado o único curso de nossa vida terrestre, possamos entrar com Ele para as bodas e mereçamos ser contados entre os benditos, e não sejamos, como servos maus e preguiçosos, obrigados a ir para o fogo eterno, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os padres conciliares, ao proporem essa reflexão para nós, seguem a linha de Jesus de nos convidar à conversão ao reino, de fazermos responsavelmente a nossa opção por Deus e pelo bem. Deus, ele não predestina ninguém
para o inferno. Não é que ninguém nasceu aqui dizendo essa pessoa já está destinada ao inferno, a sua vida vai terminar no inferno. Para que alguém possa ir para o inferno, é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal. E é preciso persistir nesse pecado, nessa aversão, até o final da vida. Então não é que cometendo pecado mortal já estou imediatamente no inferno. Eu tenho a possibilidade de me converter, de pedir perdão a Deus, de receber a graça sacramental. Mas se isso não acontece, eu estou fechado para Deus e sigo o caminho para o inferno. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se, como nos ensina São Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Uma citação que o Catecismo faz, por exemplo, da oração eucarística primeira: recebei, ó Pai, com bondade a oferenda de vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Bom, nós dizíamos que essas três realidades, céu, inferno, purgatório, são realidades que nós experimentamos imediatamente após a nossa morte, na nossa alma. Não ainda aconteceu a ressurreição. A Igreja espera um momento final em que os mortos ressuscitarão e faz, por revelação divina, a ligação da ressurreição dos mortos àquele dia que nós desconhecemos, em que Jesus vai voltar e vai realizar o chamado juízo final. Então, a ressurreição de todos os mortos, tanto justos quanto injustos, vai acontecer antes do juízo final, vai anteceder o juízo final. Este será a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento, como nós vemos no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Então, Cristo virá em sua glória e todos os anjos com ele, e serão reunidas na sua presença todas as nações, e ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E irão estes para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. Aqui algumas citações da parábola do juízo final, no capítulo 25 de Mateus. É diante de Cristo, que é a verdade, como ele se mostra no Evangelho, que será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada ser humano com Deus. O juízo final vai revelar até as últimas consequências o que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a sua vida terrestre. Aqui o Catecismo cita um sermão de Santo Agostinho, em que o santo diz: todo o mal que os maus praticam é registrado sem que o saibam. No dia em que Deus não se calará, voltar-se-á para os maus. Eu havia, dir-lhes-á, colocado na terra meus pobrezinhos para vós. Eu, seu chefe, reinava no céu à direita do meu Pai, mas na terra os meus membros passavam fome. Se tivesseis dado aos meus membros vosso dom, teria chegado até a cabeça. Quando coloquei meus pobrezinhos na terra, os constituí meus tesoureiros para recolher vossas boas obras em meu tesouro. Vós, porém, nada depositastes em suas mãos, razão porque nada possuís junto a mim. Vejam que Santo Agostinho, ele destaca mais uma vez a caridade e a misericórdia que nós praticamos em relação aos pobres, como o critério do julgamento que Deus fará sobre nós. O juízo final vai acontecer por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só Ele decide de seu advento. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, Ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação, e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais sua providência terá conduzido tudo para o seu fim último. Em suma, nós veremos tudo, todas as coisas,
e toda a história em Deus. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que seu amor é mais forte do que a morte. Bom, esse dia é desconhecido para nós, como acabamos de dizer, e é apenas do conhecimento do Pai. Nós não podemos afirmar com certeza quando acontecerá. Por isso, nós católicos, lembramos mais uma vez, eu sou um sacerdote católico ensinando católico sobre a doutrina católica, né? Nós católicos não seguimos essas pessoas que às vezes falam assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Isso não faz parte da nossa confissão de fé, dizer que podemos determinar o momento que Jesus está voltando. O que nós fazemos é viver a vigilância cristã. Jesus está sempre voltando, né? Volta a nós, sobretudo, na pessoa dos pobres que se encontram conosco. Se nós vivemos no serviço de Cristo, sobretudo no serviço aos pobres, nós não temos que nos preocupar se ele vai voltar hoje ou daqui a 1000 anos, né? Nós estamos sempre preparados para acolhê-lo. A mensagem do juízo final é apelo à conversão, enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. O juízo final inspira o santo temor de Deus, compromete com a justiça do reino de Deus, anuncia a bem-aventurada esperança da volta do Senhor, que virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram. Bem, nós paramos aqui a nossa reflexão, ainda continuaremos nesse mesmo artigo da Profissão de Fé e concluiremos o nosso próximo programa falando sobre a esperança dos céus novos e da terra nova.